Meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui na CEADEB TV e Rádio Vox 105.9 para o comentário de mais uma lição desse terceiro trimestre. Desta feita, a lição de número 4, que será aplicada no dia 23 de julho em todas as igrejas evangélicas, Assembleias de Deus e co-irmãs. E o tema desta feita será Instruções para as mulheres. Que bênção! Esta lição é muito edificante e tenha certeza que você, mulher, que você, irmã, será grandemente edificada pela palavra de Deus. Já quero, de antemão, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Valdomiro, pelo apoio, pelo investimento na área de educação, na área pedagógica da nossa igreja, da nossa convenção, e me sinto feliz em poder somar, em poder contribuir para o crescimento dos nossos irmãos. Tema, como já foi dito, as instruções para as mulheres, e o texto original está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. O que será que o apóstolo Paulo quer falar nestas palavras? É isso que nós vamos estudar na manhã deste domingo do dia 23. O resumo da lição é: a mulher deve se vestir com pudor, de modo a agradar a Deus. Eu não sei como você, irmã, tem se vestido, mas todas as vezes que você se vestir para sair de casa, para ir à faculdade, ao trabalho, à escola, à igreja, a pergunta é: a forma como você se veste agrada a Deus ou agrada aos homens? Antes importa agradar a Deus. A leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 ao 15, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem a profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. O que o apóstolo Paulo está requerendo das nossas irmãs. Talvez você esteja aí pensando: que palavra é essa? Que palavra dura! O apóstolo Paulo era machista? Será se é isto mesmo? Ora, um bom estudante da Bíblia precisa saber fazer a interpretação da mesma. E é o que queremos neste dia: ajudar os irmãos que estarão dando aula, aos professores, aos mestres, que saiba fazer esta interpretação. Vejamos então o que está na introdução da nossa lição. Homens e mulheres são igualmente preciosos para Deus, pois foram resgatados pelo sangue do Cordeiro, pela morte vicária de Cristo Jesus. Porém, isso não pode gerar confusão com a igualdade de papéis. Os papéis estão muito bem definidos de acordo com a Bíblia: o papel do homem e o papel da mulher. Temos que ter cuidado para que esses papéis
não sejam invertidos, pois uma vez eles invertendo-se, certamente grandes problemas haverá para todo casal. O papel do homem está escrito: o homem, sendo cabeça, tem a incumbência de prover, de cuidar da casa. A mulher tem o papel de auxiliar, ajudar. Eles se completam como uma engrenagem. É perfeito. Deus fez tudo perfeito. E quando respeitamos aquilo que Deus estabeleceu, há uma grande probabilidade das coisas darem certos. E se você fizer aquilo que Deus determinou para que você faça, saiba que Deus estará convosco em toda a sua caminhada. A nossa lição está dividida em 3 partes. E a primeira parte da nossa lição é o tópico 1, a maneira de se vestir. A maneira de se vestir, discrição e moderação, é o primeiro subtópico. Depois de tratar do comportamento do homem no culto público, o apóstolo Paulo agora vai se referir às irmãs quanto ao dever delas na forma de se vestir. E está claro que a mulher precisa se vestir com vestuário adequado, que seja honesto, com pudor, modéstia, não com tranças, com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Essa recomendação do apóstolo Paulo para as mulheres precisa ser entendido qual era o contexto em que elas estavam inseridos. Não podemos esquecer que muitas das mulheres da igreja de Éfeso estavam sendo libertas dos cultos pagãos, daquelas divindades, né? E por esta razão, algumas práticas que eram adotadas nos cultos pagãos, agora não poderiam ser adotadas dentro do cristianismo. Por isso, o apóstolo Paulo faz muitas e várias recomendações. Esta recomendação, independente da cultura ou época, está ligada à discrição e moderação nas vestes. A palavra pudor, do grego aidos, subentende vergonha em exibir o corpo. Hoje estamos vivendo em um tempo muito parecido com o que os efésios viviam, onde há um culto ao corpo, cada um querendo mostrar uma forma exuberante. As academias estão cheias, nada contra o homem e a mulher malhar, nada contra. Eles podem fazer exercícios, suas caminhadas, a ginástica, não há problema algum. O problema está no momento em que as pessoas passam a exibir o corpo, a cultuá-los, a usá-los como uma ferramenta de atração, de lascívia. E o que Deus quer é que nós guardemos o nosso corpo. A Bíblia nos aconselha e nos diz que nós somos templo do Espírito Santo. E por sermos habitação do Espírito Santo, precisamos cuidar não só da parte interna, mas da parte externa, o estereótipo, aquilo que está sendo visto. Algumas pessoas que dizem que Deus está apenas preocupado com o coração. Não é verdade. Deus está preocupado com todo o seu corpo, com a forma como você se veste, com a forma como você se comporta. Deixa eu te lembrar uma coisa. O apóstolo Pedro, quando foi preso e quando negou a Cristo, olha o que é que aquela serva, aquela mulher vai dizer para ele. Você é um deles, porque a forma de se vestir te denuncia. É isto mesmo. O próprio mundo espera que nós sejamos diferentes, até na forma de nos vestirmos. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela nos diz que vestir-se
de modo imodesto para despertar desejos impuros nos outros é tão errado como o desejo imoral que isso provoca. Então, nós que somos servos de Deus, precisamos nos vestir com muita cautela, cuidado, sempre pensando em qual será a reação daqueles que não servem a Deus quando nos virem. Nenhuma atividade ou condição justifica o uso de roupas imodestas que expõem o corpo de tal maneira que provoquem desejo moral ou concupiscência em alguém. Ora, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, quando se vestir, precisa, na frente do espelho, fazer uma reflexão. Será se a forma como as pessoas te virem vai denunciar ou vai aprovar quem você é? Observe, irmãos, que a forma de se vestir vai falar muito do que você é. Quando você olha para alguém com um jaleco branco, você subentende-se logo que ali é um médico, ou quem sabe um enfermeiro. Se você vê alguém com a chuteira nos pés, um calção de futebol e uma camisa de um time, pensa-se logo que é um jogador. A forma como nós nos vestimos vai falar muito sobre quem somos, sobre o nosso caráter, sobre a nossa personalidade, sobre quem nós servimos. Portanto, nada justifica o uso de roupas que venham provocar desejo imoral. Nós vamos falar um pouco mais na nossa lição de hoje sobre as vestes. Isto mesmo, as vestes do crente têm que ser diferente. O segundo subtópico, a situação de Éfeso. Os efésios apelavam muito para a sensualidade, pela exposição do corpo da mulher. E então o apóstolo Paulo, sabendo do que está passando-se em Éfeso, aconselha o jovem obreiro Timóteo que aconselhe as irmãs quanto à forma de se vestir. E hoje não é diferente. Observem as propagandas, na televisão principalmente, como eles querem vender alguns produtos. Geralmente eles associam a imagem de uma mulher semidespida. Por quê? Porque assim como lá em Éfeso, o corpo da mulher servia de exposição para chamar a atenção. Então, nós que somos cristãos, precisamos ter sempre em mente que a forma como eu me visto, ela tem que ser uma forma que agrade a Deus e não desperte nenhum desejo sexual no homem ou na mulher. O ensino do apóstolo Paulo é aplicável a todos os tempos. E o que ele queria era que fosse abandonado os costumes extravagantes daqueles dias, como o uso de tranças, ouro, pérolas e vestidos luxuosos. Eu sei que hoje em dia as pessoas, quando se vestem, querem estar bonitas, querem estar apresentáveis, porém o crente precisa entender que ele não precisa de exageros. O que vai falar a teu respeito, a tua beleza, é a tua essência. O homem de Deus e a serva de Deus se veste de tal forma que o que vai ser mostrado é a sua beleza interior, é a beleza daquilo que Deus colocou dentro de você. Então, em cima do que nós estamos estudando, precisamos ter sempre em mente que os costumes extravagantes são prejudiciais, não só lá para o tempo do apóstolo Paulo, mas como para os dias de hoje. A mulher cristã precisa adotar um estilo simples e discreto, mas que o nome do Senhor é glorificado. Aleluias! A proteção do corpo. O corpo da mulher deve ser adequadamente coberto para não despertar desejos sexuais.
Observem que hoje a indústria da moda, vindo lá da Itália, ela faz com que as mulheres se vistam cada vez mais com roupas indecorosas, indecentes. E, para todo o efeito, a irmã que sabe se vestir, ela vai chamar a atenção. Aquela jovem que quer se casar, aquela adolescente que pensa um dia em se casar, ela não precisa desses expedientes que o mundo utiliza. Até porque o que vai demonstrar o seu valor é a embalagem. Isto mesmo, como um grande presente. O que faz e demonstra que aquele presente é um presente bom é a sua embalagem. Se você estiver vestida de forma que agrade a Deus, tenha certeza, você terá um excelente casamento. Vejamos, o apóstolo Paulo está recomendando que a mulher se vista de forma adequada, porém, contudo, é necessário relembrar que a Bíblia reprova o mau comportamento da mulher na exposição sensual do seu corpo. Condena o pecado do homem, que pelos olhos se dá a cobiça. Então, quando a mulher se veste de forma inadequada, de forma extravagante, ela vai despertar os desejos primitivos de um homem. Este homem, certamente, não a valorizará pelo que ela é, mas pela forma como ela se veste. E o que Deus espera é que você seja valorizada pela essência que você tem, por aquilo que Ele te deu, que é o mais precioso, a comunhão com Ele. Já o quarto subtópico desta primeira parte da lição, desde o Éden, nós podemos perceber que quando Adão e Eva, eles fracassam, eles deixam de cumprir aquilo que Deus havia desejado para eles. Observe o que acontece. Eles vão se vestir com folhas de figueiras. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus descia no jardim do Éden. E desta feita, desceu para conversar com Adão. E Adão diz, o Senhor pergunta, onde estás, Adão? Senhor, ouvi a tua voz e me escondi. Mas por que você se escondeu, Adão? Me escondi porque ouvi a tua voz e tive medo, porque estava nu, estava despido. Então, todos já conhecemos a história, e ali vai ficar claro que Adão, por ter fracassado naquilo que o Senhor tinha designado para ele, ele vai se vestir de folha de figueira, mas o próprio Deus vai preparar para eles roupas decentes, feitas de túnicas de peles, bem diferente das vestes precárias que estavam usando. Isto demonstra que Deus se preocupa com a forma que nós nos vestimos. Você que é crente, você que é mulher de Deus, cuidado com o que você está expondo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Você não precisa mostrar o teu corpo. Apenas se vista de forma decente e deixe que Cristo, que Deus vai te apresentar. Aleluias! A mulher que decide servir a Deus precisa atentar com humildade para esse valioso ensino. Ela precisa evitar roupas extravagantes, luxuosas, decotadas, transparentes, curtas ou muito coladas ao corpo. E neste último caso, este conselho também serve para os varões. Ultimamente, o que temos visto são homens com roupas cada vez mais apertadas. E há quem brinque que estão embalados a vácuo. Tamanha são as roupas que essas pessoas estão utilizando. Nós que servimos a Deus não podemos jamais utilizar de roupas extravagantes, transparentes, curtas ou muito coladas. Nós somos servos do Senhor
e como templo do Senhor precisamos estar bem vestidos. Glórias a Deus. O nosso segundo tópico da lição, a conduta das mulheres na igreja, ela está dividida também em 3 partes. E a primeira parte, aprender em silêncio. A mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Aí o apóstolo Paulo diz que não permite que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Ao ler a lição, pode-se pensar que o apóstolo Paulo era machista. Porém, precisamos entender que tanto a cultura judaica quanto a cultura romana e a cultura grega, as mulheres quase não tinham o papel de domínio e de autoridade. Observe que várias são as opiniões. O mais provável é que ele estivesse havendo algum excesso na igreja de Éfeso, já que havia mulheres recém-convertidas do paganismo. E no paganismo era normal que as prostitutas tivessem participação ativa nos cultos de adoração a deusas, como Diana. Então nos parece que talvez fosse essa a condição de Éfeso, já que nos cultos pagãos as mulheres tinham um papel de proeminência na adoração a deusas, como a deusa Diana e outras deusas. E o apóstolo Paulo, então, faz recomendação, visto que o cristianismo não é a mesma coisa do paganismo. Vejamos, o segundo subtópico, a mulher no cristianismo. Antes de vermos um caráter repressivo na conduta paulina, precisamos considerar que tanto na cultura grega como na judaica, a mulher enfrentava várias restrições, inclusive para estudar. Como eu já tinha dito, isso faz parte do contexto cultural. E o apóstolo Paulo está seguindo o contexto. Hoje, por exemplo, nós já temos na igreja muitas irmãs que são professoras de escola bíblica dominical, dirigentes de círculo de oração. Estamos em um outro contexto. Nós não podemos estudar a Bíblia sem entendermos o contexto e que estava se inserido aqueles irmãos que escreveram a Bíblia. O cristianismo trouxe uma verdadeira revolução quanto à oportunidade de a mulher aprender e não o contrário. É possível, portanto, que a instrução de Paulo estivesse apenas trazendo ordem para um aspecto liberalizante e não restritivo produzido pela fé cristã. De fato, irmãos, o cristianismo, a fé em Cristo, liberta. Enquanto as nações ditadoras, o mundo por aí afora, oprime, o evangelho de Cristo liberta. Glória a Deus. Você pode dar glória? Você que foi alcançada por este evangelho, você que foi alcançada por Cristo, Cristo te libertou. Aleluias! Cristo nos libertou. Que bênção! Deus é maravilhoso. O contexto neotestamentário, as mulheres tiveram participação ativa no ministério de Cristo. Elas ajudaram, contribuíram muito com os seus bens a Jesus e os seus discípulos. O que dizer das 3 Marias que estavam ali junto, aquelas mulheres? Inclusive foram elas que foram lá para ver ao 3º dia se o corpo de Cristo ainda estava no sepulcro. Foi incumbido a elas divulgar para todos os discípulos e demais que Jesus já não estava mais ali, já havia sido ressuscitado. Glória a Deus! Perceba a importância das mulheres no cristianismo. Jesus Cristo, de fato, liberta, transforma. Que bênção! Mas em nenhum deles exercendo a liderança ou pastoreio de igrejas. O que é que nós temos
aqui que o Novo Testamento mostra a importância das mulheres como importantes cooperadoras, porém, elas não têm o papel de liderança. Algumas igrejas já consagram pastoras. Eu confesso que já peguei o texto de Timóteo no tocante à consagração dos anciãos, dos bispos, no grego, e não encontrei ainda nada que se referisse ao ministério pastoral atribuído à mulher, o contexto neotestamentário. Como eu disse, nós não podemos estudar a Bíblia sem entender o contexto em que os escritores estavam vivendo. Observem que as mulheres tiveram participação ativa no ministério de Jesus, pois elas acompanharam efetivamente o desenvolvimento desse ministério. Elas cooperaram muito, contribuíram muito com os seus bens. Lucas capítulo 8, do versículo 1 ao 3, você percebe claramente o que elas fizeram para ajudar Cristo no desenvolvimento da sua atividade ministerial. Eu preciso lembrar às nossas irmãs que este papel que Cristo colocou na mão das mulheres para que elas desempenhassem foi um privilégio excelente. Ao terceiro dia, foram elas que foram lá para conferir se Jesus ainda estava no sepulcro. E foi a elas que o anjo revelou: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Aleluias! Coube às mulheres divulgar entre os discípulos e toda a nação da Judéia e toda a região da Galileia que Jesus havia ressuscitado. Que privilégio! Que maravilha! Há quem diga, Adonias, há quem diga que Jesus só fez isso com as mulheres porque elas gostam de falar muito. Mas não foi por isso. Foi porque Jesus, de fato, valoriza o papel das mulheres. Ora, todavia, a gente sabe que no Novo Testamento elas aparecem como importantes cooperadoras, mas em nenhum desses casos elas são pastoras ou desenvolvem o papel de liderança. Quando eu vejo alguma igreja consagrando pastoras, eu me pergunto de onde tiraram isto. Eu fui analisar o texto de Timóteo, quando Paulo fala sobre a separação dos bispos, dos anciãos, e o texto todo ele não se refere a mulheres, mas sim a varões. E quando olho também para a chamada dos discípulos, Jesus só chamou homens. Isto mesmo. Jesus só convocou homens para o seu trabalho de discipulado. Mas isso nós podemos perceber que mesmo pelo fato de elas não assumirem o papel de liderança, elas foram importantes, ajudaram muito a Cristo, ajudaram muito a Paulo, o próprio Paulo. Algumas mulheres ajudaram e muito. A Priscila, esposa do Áquila, a Febe, lá de Cencreia, a que foi incumbida de levar a carta aos romanos, lá na casa de Priscila e Áquila. Enfim, muitas mulheres tiveram papel relevante, mesmo não sendo líderes e pastoras, elas ajudaram muito a Cristo e ao próprio Paulo no desenvolvimento do seu ministério. Maravilhas! Glórias a Deus! Deus é bom, né, irmãos? Chegou o momento de nós tomarmos uma água, levantarmos, descansarmos. Já já nós retornaremos para a última parte da nossa lição. Como é que é, produção? Adonias preparou um cafezinho pra gente também? Então não é só o pastor Cleovaldo, também estou com um pouco de moral, viu? Pastor Cleovaldo, eu também tenho direito a um cafezinho, que bênção!
essa Prime, essa Seadeb TV, Cappuccino, Jesus. Adonias, você é bênção, viu, Adonias? Como é, Adonias? Eu posso pegar? Ah, então, deixa eu provar aqui, irmãos, essa maravilha deste cappuccino aqui. Rapaz, aqui a gente é bem servido, viu? Já tá doce, Adonias? Já? Rapaz, vale a pena servir a Deus, viu? Deus cuida dos seus. Os irmãos estão servidos? Esse tá bom, viu, Adonias? Esse é importado, Adonias? Esse aí é. 3? 3 corações. Ah, 3 corações. Primeiro é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que bênção, irmãos. Como é bom poder respirar. Como é bom poder provar as maravilhas que Deus tem permitido que provemos. Deus é bom o tempo todo. E vamos então para a última parte da nossa lição, o terceiro tópico, recomendações a um jovem pastor a respeito das irmãs. Irmãos, o apóstolo Paulo de fato era diferente. Olha a preocupação que ele tem na orientação. Você, pastor, você, líder, não perca de vista. O apóstolo Paulo, de fato, é um ícone do Novo Testamento. A sua preocupação em todos os aspectos, como o obreiro se comportar, a sua vida devocional com Cristo, como os homens se colocarem na igreja, como as mulheres se vestirem. E agora, o apóstolo Paulo vai orientar a Timóteo. E esse primeiro subtópico, Paulo valoriza as mulheres. O apóstolo Paulo mostra em 1 Timóteo, o capítulo 2, versículo 15 ao 25, que não é permitido na igreja a mulher ensinar de modo normativo, diretivo e terminante, como faz o dirigente da congregação. O que o apóstolo Paulo está aconselhando a Timóteo é que as mulheres não tenham este papel na igreja, mas nada impede que elas desempenhem este papel em casa. As mais velhas ensinando as mais novas. Olha qual vai ser a recomendação do apóstolo Paulo. Entretanto, isto não quer dizer que é proibida a mulher cristã ensinar a homens individualmente, como em Atos 18 a 26. Profetizar no culto da igreja, sob o impulso direto do Espírito Santo. Neste caso, o apóstolo Paulo deixa claro que no culto, quem tem a primazia é a Trindade. É o Espírito Santo que direciona todas as coisas no culto. A ortodoxia não pode ser limitante para o operar de Deus. Isso está claro porque o apóstolo Paulo permite até e enfatiza que a mulher pode sim profetizar na igreja, desde que ela esteja sob impulso direto do Espírito Santo. Ensinar na igreja a outras mulheres, inclusive aos jovens, e evangelizar em sua casa. É salutar, é bom que as mais velhas aconselhem as mais novas, oriente quanto à forma de se relacionar, quanto à forma de se vestir, quanto à forma de se posicionar. Isto o apóstolo Paulo não proibiu. O que ele estava colocando é que as mulheres não deveriam assumir o papel de ensinar e de falar para a igreja de forma normativa e direta, como fazia os dirigentes da congregação. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Que lição maravilhosa, irmãos. Nós temos aqui a oportunidade de aprender muito. E olha o que está no segundo subtópico da lição: o propósito divino. Quando Gênesis descreve a criação do homem e da mulher, ele está apresentando o propósito divino da mulher como ajudadora, auxiliadora. Há quem pense que a mulher nasceu para ser escravizada. E não foi isso que o Senhor deixou claro lá em Gênesis. Em Gênesis, quando o Senhor a faz,
Ele diz que ela é uma auxiliadora, uma ajudadora. E todo homem precisa ter em mente de que Deus incumbiu a mulher o papel de ser o braço direito, aquela em que ajuda. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Mulher, não se sinta discriminada, não se sinta inferiorizada pelo fato de ser uma ajudadora. Deus sabe o que faz. Aleluias! E olha o que Gênesis capítulo 2, versículo 18 registra. Uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Não é bom que o homem esteja só, falhei uma adjuntora que esteja como que diante dele, ou seja, que lhe assista. Todo homem que é próspero pode ter certeza que do lado dele existe uma mulher que é uma ajudadora, uma auxiliadora. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Eu ia passando por um tempo atrás, naquele tempo, Adonias, em que existia as pirâmides, onde você fazia um investimento. Eu fui seduzido por uma proposta de um amigo que me disse que estava ganhando muito dinheiro e eu também queria ganhar muito dinheiro. E pensei, inclusive, na época, em pegar dinheiro no banco para fazer investimento e minha esposa, não faça, rapaz, vamos devagar. E graças a Deus, irmãos, que eu ouvi o conselho da minha esposa. Se eu não tivesse ouvido, passaria por maus bocados. Fiz investimento de R$ 2.800. Com uma semana após esse investimento, o governo foi lá, via justiça, e bloqueou todos os recursos que estavam depositados na conta. Isto é ser uma mulher auxiliadora. Você que está casado, levante a mão para o céu e agradeça, porque Deus colocou ao seu lado uma mulher idônea, auxiliadora, ajudadora. Irmãs, as irmãs têm um papel fundamental. Ajude o seu esposo, ajude, dê conselhos. Deus te deu a oportunidade de você mudar histórias. A partir do momento que você age de forma idônea e sábia, a sua casa com certeza será uma bênção. Mas por que Paulo foi tão contundente ao tratar o comportamento da mulher? Por que será? Por que será? O apóstolo Paulo tinha motivos para poder tratar desta forma. Mas vejamos a conclusão. A Bíblia não é um livro feminista nem machista. Todavia, nós que cremos e praticamos o que nela está escrito, seremos salvos se permanecermos com modéstia na fé, no amor e na santificação. Precisamos ser modestos, não extravagantes. Precisamos continuar na fé, crendo que o Senhor é nosso Salvador. Se permanecermos também no amor e na santificação, seremos salvos. Que Deus continue te abençoando. Que o Senhor continue guardando a tua casa. Estamos encerrando mais um comentário da nossa lição. E se Jesus não voltar, semana que vem estaremos aqui de volta pela Seadeb TV, Rádio Vox. Deus te abençoe. Forte abraço. Seadeb TV, uma herança de fé pra você.